Gente, então, bom dia para vocês que estão aqui com a gente nessa manhã aí de terça-feira. Nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre elevar o impacto da aprendizagem digital. A gente preparou um material super interessante e rico para vocês. Quem está chegando agora, né, coloca aí seu nome no chat, de onde você está falando para a gente se conectar também. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop. É a primeira vez, né, aqui na Deskill que a gente faz esse formato para ficar mais próximo de vocês, né, que todo mundo pode participar, que a câmera pode estar aberta, pode abrir o microfone. Então, daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês como que vocês podem interagir aqui no nosso workshop, tá? E lembrando, né, você às vezes que tá com a câmera fechada, se você quiser depois mais tarde abrir, já aproveita esse tempinho aí, já penteia o cabelo, já passa aí, já lava o rosto, às vezes você tá em home office aí, né? Às vezes a gente sabe que se não tem nenhuma reunião, a gente acorda e vai direto pro computador. Então tem um tempinho aí para você pentear o cabelo, passar um perfume e depois a gente quer tirar uma foto com todo mundo que tá participando aqui com a gente, tá bom? Legal. E aí vou começar me apresentando, então, né? Quem já participou aí de outros eventos da EAD Skill provavelmente já me conhece, mas quem está aqui pela primeira vez, novamente, muito bem-vindo. Eu sou Elaine Cristina, eu sou pedagoga, mestre e doutora em educação e tenho mais de 14 anos aí de experiência na área de educação. Já passei por universidade, graduação, pós-graduação, educação maker, educação de jovens e adultos, e nos últimos anos tenho me desenvolvido e atuado na educação corporativa, né, em treinamento e desenvolvimento. Estou há quase 3 anos aqui na EAD Skill como consultora de soluções educacionais, Dia. bom dia, desenhando e estruturando propostas e Com experiências de licença. aprendizagem disruptivas. E também, né, recentemente estou aí com uma presença mais ativa nas redes sociais. Lancei meu primeiro podcast há uma semana atrás para falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Se chama E-Learner, né? Dá uma trocadilha aí com o meu nome, com a questão da Hum. aprendizagem digital também. Vocês podem contemplar. E é um prazer estar aqui novamente para compartilhar um pouquinho aí e ajudá-los, né, nessa inovação, nesse impacto da aprendizagem, que é o nosso objetivo, é o nosso propósito. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E comigo está aqui, né, conhecido aí por muitos, quem é nosso cliente aí da área da LMS, o Cleiton Lotar. Vou deixar ele se apresentar também para vocês. Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Também estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou formado em Ciências da Computação, eu tenho duas pós-graduação, uma em Gestão de Projeto e outra em Data Science pela USP. Sou um cara apaixonado por tecnologia e educação. Eu já trabalho nessa área de educação e tecnologia há mais de 20 anos. Os cabelos brancos não mentem, né? Então, é uma área que eu sou apaixonado, como eu disse. Eu trabalho aqui na EAD Skill, são mais de 7 anos. Hoje eu sou gerente de uma área, a EAD Skill ela tem uma área chamada Customer Success, que é a área de sucesso do cliente. Então a gente tem uma preocupação bem grande aqui de ajudar que vocês, clientes nossos, né, tenham sucesso com o projeto, né, que conseguem alcançar. A gente estava falando aqui um pouquinho antes sobre essa questão de como engajar, de como capacitar, qual é a melhor forma de levar uma experiência. E hoje a gente está aqui reunido exatamente para dar essas dicas. Então, obrigado aí pela participação de todo mundo. E bora lá, Elaine, vamos lá? Bora lá, gente. Então, a gente preparou aqui uma agenda do dia. Vocês já viram aí também, né, no formulário que vocês fizeram a inscrição, o que que a gente vai ver durante esse workshop. Esse workshop é para durar aí em torno de 1 hora e 10, né? A gente tem aí, dependendo da interação de vocês, às vezes tem alguns minutinhos a mais. Então, já estou aqui avisando para vocês se prepararem, separarem aí esse tempo para estarem conosco até o final, porque de fato vai ajudar muito vocês aí com dicas, né? O nosso intuito é ter dicas práticas, de fato, para trazer aí mais impacto na aprendizagem digital de vocês. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de andragogia, depois a gente vai falar de neurociência da aprendizagem, aí a gente vai entrar em estruturação de treinamentos, vamos falar sobre inteligência artificial e as experiências personalizadas na aprendizagem, e aí a gente conclui falando sobre marketing de aprendizagem. Vamos ter espaço para discussão e perguntas também, né? E quem ficar até o final, né, a gente vai ter o link ali para você emitir o seu certificado. E a gente tem mais algumas surpresas também no final, quem ficar até no final com a gente. Como eu falei, né, se você entrou agora, a gente quer tirar uma foto com você no final. Então, se você tiver disposição aí, né, tiver câmera viável aí no seu computador, penteie o cabelo, passe o perfume, que depois no final a gente vai chamar para a gente fazer aquela foto que vai lá para as redes sociais junto com o seu certificado. Combinado?
E ó, Então, a gente vai Elaine, falar sobre... Pode falar. além do pessoal ficar bonito para foto, olha, vai valer a pena ficar até o final, porque tem uma surpresa para vocês bem legal aí no final. Então fiquem com a gente até o final, tá bom, gente? Com o cabelo Não, penteado e perfumado, como a Elaine disse. sim. Gente, e assim, né? Vocês vão ver que são bastante tópicos. Nossa, eles vão falar sobre tudo isso em uma hora. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar muito. Cada tema desse daria um workshop exclusivo, né? Mas a ideia é a gente ficar todos aí na mesma página com relação às nossas bases teóricas, né? Do que a gente está falando, para a gente poder, de fato, dar as dicas práticas, que é o que vocês provavelmente vieram buscar aqui nesta manhã. Eu tô falando de Floripa hoje, né? Eu sou catarinense, moro aqui na ilha de Santa Catarina. Tá friozinho com aquele sol. Não sei da onde você tá falando, você tá chegando agora, coloca ali seu nome, da onde você tá falando, se tá frio, se tá sol, que empresa você é, pra gente te conhecer melhor também. E aí eu vou passar aqui para vocês como que vocês conseguem interagir com a gente nesse workshop. Como eu falei, né, é a primeira vez que a gente está fazendo esse formato aí mais próximo de vocês, para vocês poderem ligar a câmera, poderem interagir com a gente aí com áudio e vídeo, né? E a gente vai ter alguns momentos para isso, tá? Então aqui, né, quem não tem às vezes muita experiência no Zoom, né? Aqui embaixo você vai encontrar, né, a parte de áudio e de vídeo. Você clicando, você abre o áudio, você clicando, você abre o vídeo ou fecha, né? Como você preferir. A gente tem o chat também. O chat a gente vai utilizar bastante para nossa interação. Então, encontrem ali, né, os balõezinhos de conversa, cliquem ali para a gente poder interagir durante o nosso workshop. Você tem várias opções de reactions também, né? Que você pode mandar aqui pra gente. Se você gostou, aplaude, manda coração, manda festinha. E também nos reactions você vai perceber que tem uma mão ali, que é levantar a mão. Então, se em algum momento você, né, quiser falar, quiser contribuir, ou quando a gente abrir para discussão e perguntas e você tem vontade de contribuir, falar alguma experiência, você também pode colocar ali a mãozinha. A gente vai olhar quem está com a mãozinha levantada para poder abrir para você falar, tá bom? Dúvidas, gente? Tranquilos? Animados? Cadê o chat? Quero ver a interação, hein? Vamos lá. Olha, Então vamos começar. a gente Pode está falar, com Cleiton. vários clientes nossos aqui, a gente fica Que feliz. Sejam legal. bem-vindos, pessoal boa. Aproveite o conteúdo que eu acho que vai ser bem legal para vocês aplicarem aí no LMS Next. E vamos lá. Eu vou ficar Bora aqui lá, então. interagindo entre chat e cortando a Elaine aqui em alguns momentos, tá bom? Imagina, fica à vontade. Gente, vocês vão perceber, né, que eu sou uma comunicadora extrovertida, então eu falo bastante mesmo. Se deixar, o Cleiton precisa interromper mesmo, né? Eu fico falando aqui a manhã inteira com vocês. Mas a gente quer, né, trazer um pouquinho para vocês sobre as estratégias educacionais engajadoras. E aí eu trouxe essa tela aqui, que é como a gente da EAD Skill propõe. Então, quem já conhece a nossa empresa, né, sabe que a gente atua em vários pilares aí. Um deles é a customização, né, de cursos, de treinamentos. Então, a gente faz treinamentos customizados para os nossos clientes. A gente tem o pilar do LMS também, que é o nosso LMS Next, e a gente tem o pilar de consultoria educacional. E aí, como que a gente faz, né, quando a gente recebe uma demanda de um cliente? Como que a gente estrutura os nossos treinamentos, o que que a gente entrega para o nosso cliente, é isso que a gente quer falar um pouquinho hoje, que com certeza vai ajudar você, que às vezes autora os seus próprios treinamentos para sua plataforma de LMS, ou mesmo contrata, né, cursos customizados aí para você ter essa dimensão, né, de como você estruturar e ter um impacto melhor aí na aprendizagem digital dos seus colaboradores. Então, aqui para nós, é The Skill, a gente percebe como essencial promover de fato a aprendizagem significativa e eficaz. E isso só é possível, né? A gente só consegue atingir isso se a gente de fato tem uma abordagem intencional. Ou seja, tem que ser intencional, tem que ser planejado a seleção de cada elemento educacional que vai compor o seu programa de treinamento. Então, a gente brinca, né, que a gente tem treinamentos visualmente incríveis, mas aquele visual, ele não é só bonito, só a beleza, ele tem uma intenção, ele comunica uma mensagem, ele contribui para o processo de aprendizagem. E, né, para isso a gente precisa de fato planejar essa experiência para que a gente tenha, então, essa aprendizagem significativa. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nesta manhã. E aí vamos falar, né, sobre andragogia, que é um dos nossos pilares epistemológicos, né, um dos campos teóricos que a gente utiliza como base para fazer essa estruturação, esse planejamento dos treinamentos.
Como eu falei, né, a gente poderia ficar aqui falando de cada um deles durante uma hora, mas a ideia aqui não é a gente ficar no campo teórico. Então, eu vou passar rapidamente, só para a gente estar aí na mesma página da onde que a gente está falando, e aí a gente vai para as dicas práticas, combinado? Então, a andragogia, né, é um termo aí cunhado por Michael Knowles, e ele enfatiza sobre a autonomia, a experiência, a relevância na educação dos adultos. Então, a andragogia, ela é a arte de ensinar adultos a aprenderem, a se desenvolverem. E eu já quero aproveitar esse espaço de fala aqui para dizer, gente, andragogia não é o contrário de pedagogia. Você vai ver aí, às vezes, muitos influencers falando, né? Ah, pedagogia é para crianças, andragogia é para adulto. Eu sou pedagoga de formação, eu estudei andragogia na minha graduação, e eu entendo que a pedagogia, ela é a ciência da educação, ela é a ciência de como as pessoas aprendem, o ser humano aprende. Então, dentro da pedagogia, ela serve aí como um guarda-chuva, né? A gente tem várias faces, e uma delas é a andragogia, como adulto aprende. Então, só aproveitando já para deixar esse recadinho aqui. E aí a gente tem, né, em relação à andragogia, os pilares, né? Que é a autonomia. Então, o adulto ele aprende melhor quando ele se sente autônomo da própria aprendizagem. A experiência, né? Então, assim, a gente sabe que o adulto ele já tem muito mais experiência do que a criança, né? Então, a gente precisa considerar essa experiência dele no processo de aprendizagem. E a relevância, né, na educação de adultos. Então, isso vai ser relevante, eu vou conseguir aplicar, é algo que realmente vai fazer diferença na minha vida, na minha prática, na minha carreira. Isso são os pilares aí para a gente pensar na estruturação para adultos. E aí eu trouxe um exemplo prático para mostrar para vocês como que isso se aplica, né? Porque é fácil a gente falar assim, ah, tem que ser autonomia, tem que ter relevância, tem que considerar a experiência prévia desse adulto, mas na prática, como que eu desenho isso? Então, eu trouxe para vocês uma tela que é o menu de um curso que a gente fez para um cliente, que foi a Ford, no lançamento de um produto, né, que era Ranger Raptor, e esse produto, ele estava sendo, né, trazido numa linguagem aí que era o monstro, né, que eles iam liberar o monstro das trilhas. Então, a gente fez uma releitura da revista Quatro Rodas, como menu desse curso, então você vai ver ali, né, que tá 4x4 rodas, e a gente colocou o guia de bolso, que é uma página, né, que esse colaborador ele baixa no final do curso para ele ter nas mãos como ferramenta de transferência e de apoio no dia a dia dele de trabalho. Então ele precisa ter, né, a tabela comparativa com os concorrentes, informações sucintas para ele poder vender esse novo produto. E como ela é uma revista, ele poderia escolher como ele queria, né, cursar esse conteúdo, por onde ele queria começar. E também a gente fez aí, né, um teste, como teste de revistas, né? Então, você está pronto para a nova Ranger Raptor? Desafie-se e libere o monstro de vendas que existe em você. Então, dependendo da pontuação que ele fazia, a gente dizia que tipo de vendedor monstro ele era, né? Se era um monstro que estava em construção, se era um monstro de vendas, se ele estava de fato preparado aí para vender esse novo produto. Isso foi bem legal. Todas as telas do treinamento a gente fez em formato de revista e, inclusive, tinha o barulhinho de virar a página de revista. Isso se conecta com a questão do contexto, né? Ou seja, quem é vendedor, né, da área aí de automóvel geralmente consome revistas quatro rodas, revistas aí da área. Então, a gente conecta com uma experiência prévia dele e a gente traz o conteúdo de uma forma autônoma, né? Que ele pode aí ter a liberdade de explorar as páginas, explorar esse conteúdo. Então, fica bem relevante, tem essa autonomia, que é um dos exemplos aí que eu trouxe da andragogia. Vocês gostaram desse exemplo, gente? Coloca aí no chat se vocês gostaram, se fez sentido aí para vocês. E aí, um outro ponto, né, que é uma outra base epistemológica que a gente usa quando a gente vai estruturar nossos treinamentos, é a neurociência da aprendizagem. Eu, particularmente, gosto muito dessa área, tenho estudado muito sobre isso também, isso nos ajuda muito a entregar resultados aí muito mais eficazes. Então, a definição aí da neurociência, né, ela é um campo interdisciplinar que combina princípios da neurociência e da psicologia para entender aí como funciona o cérebro humano, né, como o cérebro humano aprende e também como ele retém informações. Então, eu trouxe para vocês aqui um resumo, né, do funil, da teoria dos três funis, que reúne teorias famosas, inclusive essa questão da neurociência. Então, a gente vai falar como se fosse um funil mesmo aí,
de aprendizagem, né? Falando de fato de como essa aprendizagem acontece e os cuidados que a gente tem que ter. Então, a gente vai falar primeiro aí da conquista e retenção da atenção, que é o primeiro ponto. Então, pensem assim: eu vou fazer um treinamento e eu preciso passar o meu treinamento por esse filtro, para ver se eu cumpri todos esses itens que está aqui. Então, se quiser, tira print aí da tela, anota que agora vem conteúdo que vai ser relevante para você. Então, o primeiro ponto para a gente ter aí de atenção quando você está estruturando o seu treinamento é pensar em conquistar e reter a atenção do seu colaborador nesse treinamento. Depois é pensar aí nessa gestão da área cognitiva dele e, por último, como que ele vai reter esse conhecimento. Vou falar de cada um deles agora. Falando então primeiro sobre a conquista, né, e a retenção aí da atenção, a gente sabe que esse filtro, né, é o que a gente quer despertar, conquistar e manter. Então, a gente brinca, né, que para a gente no presencial, aí quem faz presencial, híbrido, para a gente manter a atenção dos participantes hoje em dia é muito difícil, porque o nosso tempo de concentração está cada vez menor, né? Com redes sociais, com tantos estímulos, a gente brinca que a gente precisa de um balde de energia para manter aí a atenção, a retenção desses colaboradores no presencial. E quando a gente fala no digital e no online, é 3 vezes mais. Porque esse colaborador, ele tá só ele e a tela. Então, como que você, de fato, está garantindo, né, essa retenção, essa conquista da atenção? E aí a energia precisa estar sempre em alta. Então, a gente precisa estruturar um treinamento pensando já em manter essa energia, esse engajamento, esse interesse aí sempre em alta para os colaboradores. Então, ele vai exigir muito mais habilidade, tanto do instrutor, se for aí no caso presencial ou até online síncrono, como a gente está aqui agora, né? Mas também do designer educacional ou aí de quem está estruturando esse treinamento para de fato estruturar, planejar algo que possa garantir essa retenção da atenção. Segundo item ali do nosso funil é a gestão da área cognitiva. E tem aí uma chaleirinha com uma xícara intencionalmente, né? Porque a gente fala aí na área de neurociência que a memória de curto prazo, que é essa memória de trabalho, que é essa memória que você está aí, eu estou falando, você está tentando absorver, ela é um copinho de café. E ela só consegue receber pequenas doses. Então, se a gente pega a nossa garrafa térmica, nossa chaleira e derrama ela inteira, a gente só vai derramar, desperdiçar, vai sobrar, vai cair. Então, a gente precisa organizar o nosso conteúdo, o nosso treinamento em pequenas doses. E aí a gente precisa se perguntar também, né? O que esse colaborador precisa saber nessa experiência? Gente, né? Quem já assistiu aí acumuladores, né, da Discovery Channel, sabe que acumuladores eles têm tudo, mas eles não conseguem se organizar, eles não conseguem viver e usar o que eles acumularam. Então, o nosso cérebro ele não é acumulador, que é um do terceiro item aqui que eu quero passar para vocês, né? O nosso cérebro não é acumulador. Ou ele retém ou ele descarta a informação. Não existe outra opção. Então, o seu colaborador com o treinamento que você está disponibilizando para ele, você já sabe que ou ele vai reter ou ele vai descartar. E aí você deve estar se perguntando, tá, Elaine, mas como é que eu vou saber ou como é que eu consigo planejar? Porque eu quero que ele retenha esse conhecimento. Tem alguma forma da gente planejar intencionalmente para ele poder reter ou descartar? Vou fazer um teste aqui com vocês, um desafio. Então, preparem aí, já abram o chat para vocês responderem aqui para a gente sobre o desafio de quem se lembra. Mas assim, ó, tem que ser honesto, hein, gente? Nada de ir no ChatGPT ou no Google. É assim, 2 segundos. Quem souber a resposta, pode abrir aí microfone, câmera e falar aqui pra gente ou mandar no chat, como vocês preferirem. Então, se preparem. Desafio número 1. Quem se lembra da fórmula de Bhaskara? Não lembro. Vixe, Não tô vendo ninguém? Tá nem todo mundo sim aqui fazendo no assim. chat, Elaine. Ué, gente, mas a maioria aqui concluiu o ensino médio, né? Então sabia a fórmula de Bhaskara de cor, fez as provas, passou e tá por aqui, né? Ó, tem gente que não Não lembra de usa para Básica. nada, cabeça. né? Então, para que vai guardar? Mais Exato, ou, né? mais ou Uma menos boa, um raiz de bom delta. comentário aí, Vanessa. Ó, a Jéssica colocou A, B, C ao quadrado Mais ou menos de raiz de comer. delta. E para definir qual que é o limite de cada um, como é que é feito Alguém isso? falou aí, mais ou menos raiz de delta. A gente lembra partes às vezes, né? A gente não lembra, a gente sabia que tinha alguma coisa assim, mas não lembra. Mas beleza. Vou Dividido fazer o por. segundo. Ó, Gabriel, fala, Gabriel. Eu lembro mais ou menos. Mais ou menos raiz de Ah, delta dividido por. É,
Por 2, Ih, eu acho. travou, hein? Dividido por 2, menos 2AB, alguma coisa assim. Olha, chegou Muito perto. bem, gente, tá perto. E agora, ó, prepare-se, segundo desafio, hein? Assim, segundo, gente, é Vai bate lá. pronto, é consultar o cérebro e entregar a resposta aqui. Quero saber qual é o nome do elemento químico da terceira coluna, o terceiro elemento da tabela periódica. Assim, de bate Ih, pronto, sem usar Google, hein? Alguém? Elaine, matemática e química agora. Vamos Em lá, algum cadê, momento você gente? usou isso na sua vida, né, gente? Ninguém vai colocar. Tô falando que você é má, Elaine, no chat aqui. Gente, mas olha que Hidrogênio? engraçado, é um teste prático, mas para ver que assim, todo mundo passou por esse conhecimento. Todo mundo teve aula, teve exercício, teve prova, a gente praticou muito isso e não ficou na nossa memória de longo prazo. Isso é muito interessante, né, para a gente pensar aí na área de neurociência. E agora eu vou fazer um outro lado do desafio para a gente ver coisas que eu tenho certeza, não tenho bola de cristal aqui, mas eu tenho certeza que você vai se lembrar. Ah, esse aqui, se você quiser, você pode colocar no chat, mas eu nem vou pedir para vocês abrirem aí o microfone para falar, porque esse eu tenho certeza que todo mundo vai se lembrar. Eu quero que você lembre ou que você pense do momento, né, da sua vida que você deu o seu primeiro beijo. Quem aqui lembra? Só coloca aí uma reação, ou coloca sim, coloca qualquer coisa aí no chat. Primeiro beijo, primeira entrevista de trabalho, primeira vez que você foi demitido ou que você foi contratado. Quero que você lembre do nascimento dos seus filhos, se você já é mãe, se você já é pai. Enfim, todos esses eventos aí que eu tô falando para você, você se lembra? Você se lembra onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001? O que vocês estavam fazendo? A maioria Olha, vai lembrar. E a todo maioria, às mundo vezes, vai deu ter, que sim. é mais analítico, né? Que é a queda das Torres Gêmeas, né? Ó, a Nicole tinha 1 ano, aí é difícil. Não, todo Mas, mundo gente, colocou um sim, lembrou. Agora todo mundo lembrou, né? agora todo mundo lembrou. Por que será, né, que isso acontece? Tem pessoas mais analíticas, né, nesses eventos aí, sei lá, primeiro beijo, entrevista de trabalho, esses eventos que são, às vezes, emoções positivas ou emoções negativas, vai lembrar, às vezes, até de que roupa estava vestindo, o cheiro que tinha na casa naquele momento. Quem é mais analista vai lembrar até de mais coisas, né? Mas é interessante que o cérebro ele se lembra daquilo que se conectou com alguma emoção. Pode ser boa ou ruim, né? Às vezes alguns traumas também. Então, quando a gente conecta de fato o aprendizado, né? Quando ela envolve emoção, o nosso cérebro retém. E isso pode ser ali, talvez não a Nicole que tinha 1 aninho, né, em 2001, mas todos os outros eventos aí que se conectaram com alguma emoção, ele vai ficar na memória de longo prazo. Passe o tempo que passar, você vai lembrar. Então, o cérebro, ele favorece esses elementos emocionais, isso é constatado pela neurociência, pois a memória, ela trabalha com a emoção. E aí, como que a gente traz isso para os nossos treinamentos? Através do storytelling. Então, o storytelling, ele é um recurso muito interessante, que ele vai conectar, então, essa experiência. E, né, a gente falando aí de aprendizagem digital, mas o storytelling, ele também pode ser utilizado no modelo híbrido, né, quando eu tenho um treinamento aí parte presencial, parte EAD, ou totalmente presencial também. Quando eu tenho um mesmo storytelling que passa aí por todas as fases dessa trilha de desenvolvimento, o colaborador ele tem mais facilidade de lembrar. Por isso que os comerciais de televisão, né, geralmente eram storytellers, era aqueles emocionantes, comercial de margarina, para você sempre lembrar da marca, porque você despertou em você alguma emoção. Então, o cérebro, de fato, ele vai guardar melhor o que ele sabe que ele vai utilizar. Então, isso que eu preciso, eu vou guardar. E se você não usa mais, você esquece, né? Então, o exercício ele ajuda, então, na memorização, que é o nosso caso da fórmula de Bhaskara, né? A gente decorou em algum momento, a gente utilizou, né, em algum momento, mas quando a gente não utilizou mais, né? Quem assistiu aí divertidamente, eles tiraram, mandaram lá, né, para não estava mais utilizando aquele conhecimento, não foi para memória de longo prazo. Então, eu coloquei aqui em letra maiúscula para ficar assim, bem gravado aí para vocês, sempre promover exercícios práticos. Porque a diferença entre informação, dados, informação e conhecimento é a prática. A gente só pode dizer que algo que é um conhecimento nosso quando a gente utilizou aquela informação, que eram dados reunidos, se tornaram informações, e aí quando eu pratiquei aquilo, aquilo se tornou um conhecimento interno aí na minha gestão cognitiva, né? Então, as práticas, ela compõem
elas precisam compor toda a experiência de aprendizagem. Isso não é só no presencial, isso é no digital. A gente precisa garantir isso aí nas nossas experiências de aprendizagem. E tem essa identidade experiencial única também, né? Então, é importante quando o participante ele percebe como uma experiência única de aprendizagem, mesmo quando a gente precisa dividir o conteúdo aí em parte presencial ou parte online. Fez sentido para vocês? Coloquem aí no chat. Essa parte de que você colocou de fazer exercício para ver aonde você vai aplicar faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí eu trouxe um exemplo prático também, né, Cleiton? Porque daí a gente, como é que fala? A gente fala e a gente mostra também, né? Muito bom. Porque às vezes na teoria é uma coisa, então eu quis trazer bastante exemplos práticos para vocês, para que vocês realmente consigam visualizar, tá? Lembrando que esses exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês são exemplos de cursos customizados, treinamentos customizados que a gente fez para alguns clientes da EAD Skill, e eles são gerados em pacote SCORM, que é compatível, por exemplo, com o nosso LMS Next, né? Pode colocar lá, ou em qualquer plataforma, você tem aí outra plataforma, mas que aceita pacote SCORM também, tá? Então, esse aqui é um treinamento customizado feito aí através do pacote SCORM. Esse aqui foi outro cliente, né, que era a Nissan, também estava lançando aí um novo produto, né, um novo veículo, e a gente fez o treinamento deles de novo, né, trazendo o contexto, trazendo algo da experiência desse colaborador que já é familiar para ele, porque a gente economiza a carga cognitiva quando a gente traz algo que ele já tem uma familiaridade. A gente fez o Nissan Flix, baseado ou inspirado no quê? No Netflix, que todo mundo utiliza, todo mundo gosta. Então, a gente fez, de fato, uma websérie para eles. E aí, lembra do copinho de café? A gente dividiu todo o conteúdo, tudo que aquele colaborador, aquele vendedor precisa saber para vender esse carro em doses de café para a gente não derramar e não desperdiçar. Então, a gente dividiu em temporadas, em episódios. Então, né, sobre a nova Frontier, né? O episódio 1 era sobre mercado de segmento, o segundo episódio era sobre robustez, sobre design, tecnologia. A gente foi dividindo aí o conteúdo. Mas tem um porém aqui, né? Porque vídeo é algo que super engaja, todo mundo gosta, né? A gente assiste aí Netflix, assiste vídeos de TikTok, de Instagram, mas para a aprendizagem, gente, só o vídeo, ele não é engajador no sentido de que esse colaborador, ele não está sendo protagonista da própria aprendizagem, porque ele é uma peça passiva. Então, eu coloco o vídeo lá, eu dou o play e fico aqui assistindo. Eu não estou envolvido no meu processo de aprendizagem. E não garante também que o teu colaborador assistiu o vídeo, né? Porque ele pode deixar rodando ali, pode sair, enfim. Então, a gente precisa sempre garantir, desenhar essa experiência de aprendizagem de uma forma bem estratégica e garantir sempre a transferência, a fixação dessa aprendizagem. Então, o que a gente fez? A gente fez websérie, mas a gente fez também um Gumball Game, que era um jogo de apostas. Então, a gente colocou aqui como pilares cada um dos tópicos ali, né, que a gente propôs para eles lá como temporadas e episódios. Então, eu tinha lá design, robustez, tecnologia e o Fique Ligado, que era um misto ali do conteúdo. E aqui o colaborador, usando aquela estratégia lá de um dos pilares da andragogia de autonomia, ele podia decidir qual caminho ele gostaria de seguir, baseado na própria avaliação que ele tinha sobre o que ele aprendeu. Então, aqui, uma moedinha, né, era um nível fácil, médio e difícil. E ele tinha uma meta. Você precisa 80% para ser aprovado nesse treinamento. Agora, como ele vai responder as questões ali, fazer a transferência do conhecimento dele para a prática, ele poderia decidir. Eu acho sobre design, não estou muito seguro não se eu entendi toda a parte do design aí do novo produto. Acho que eu vou apostar só uma moedinha. Sobre robustez eu peguei, então acho que eu vou apostar alto. E aí é aquela coisa da própria autoavaliação, né? Porque se eu me sinto super segura, que eu acho que eu tô arrasando, assim, sabendo tudo desse assunto, e vou lá e aposto alto, pode ser que eu perca 3 moedas, né? Que eu perca ali as 3 estrelinhas. E às vezes, se eu vou lá no nível médio e acerto, fico pensando, poxa, eu podia ter ido no mais difícil, porque eu acho que esse conteúdo eu peguei. Então, ele decide sobre o próprio caminho que ele quer trilhar da sua própria autoavaliação do treinamento. Se ele não atinge os 80%, ele volta, precisa rever ali o conteúdo e se desafiar novamente. Então, é um projeto aí só para a gente colocar aí, né, de exemplo com tudo que a gente falou até então. Gostaram desse exemplo, gente? Coloquem aí no chat se você gostaria de fazer esse treinamento e se você seria aquele que ia apostar baixa ou que você ia apostar tudo já.
Coloque aí no chat para a gente conhecer vocês. Você sabe, E Elaine, aí agora, pode falar. eu sou um cara que eu amo assistir série. Quando eu já vi lá a primeira tela que você compartilhou com a gente, já deu vontade de assistir, já de aprender aí, já. É muito legal essa estratégia. O É pessoal legal tá mesmo. adorando aqui também, viu, Elaine, no chat. Vai me falando aí, porque como eu tô compartilhando tela, eu não consigo ver o chat, gente. Então o Cleiton vai falando aqui para mim. E agora eu tenho um desafio aí para vocês, gente. Vocês vão participar agora novamente, tá? A gente fala muito da questão das escolhas, né? Acabei de falar aqui sobre eles escolherem seu próprio caminho. Então, agora eu quero que vocês também façam as suas escolhas. Eu vou projetar duas imagens aqui para vocês. E aí, se você preferir a imagem, a primeira, né, a mais à esquerda, você vai digitar 1 no chat. E se você preferir a imagem mais à direita, a segunda imagem, você vai digitar 2. Então, só 1 ou 2. Já identifica aí no seu teclado onde está o 1 e o 2. Abre o chat e vamos começar. Vamos ver quais serão as escolhas de vocês. Se fosse para uma experiência aí gastronômica, né? Um sorvete de creme com chocolate, você escolheria 1 ou 2? Elaine, eu acho que ninguém tá colocando a imagem. E parece que essa unha tem mais chocolate, mas ninguém quer a opção. Tá todo mundo indo para 2. Por que será, gente? É o mesmo alimento, né? Só em formato diferente. Alguém preferiu a 1? Acho que ninguém preferiu Ninguém o sorvete número 1 aí. tá com uma imagem estranha mesmo, né? Pra gente ver como a gente é visual. A gente já associa um negócio que não é legal, né? Não é tão gostoso, cheiroso. E aí ninguém quer. Próximo, gente. 1 ou 2, tá? Qual desses escritórios você escolheria? Seu chefe te chamou agora e falou: Ó, você pode escolher a sala 1 ou a sala 2. Qual você escolheria? De novo, ninguém quer a 1, Elaine. Nossa, Só mas de a ver 1 a parece que imagem, tem eu já muita passo a coisa, mão né? aqui já. Todo mundo escolheu a 2, né? Sim, todo mundo na 2. E agora, por último, qual delas se parece mais à sua universidade corporativa, sua LMS? A 1 ou a 2? Gostei dessa pergunta, hein? Vale lembrar que, por acaso, a imagem 2 é o LMS aqui da EAD Skill, o Next. É o Next. Ó, tem gente que está tentando montar a estrutura 2, muito bem. Porque vocês me falaram que vocês preferem, né, o alimento ali, a parte mais visual, vocês preferem o 2. Na experiência ali de organização, imagina, né, um escritório totalmente organizado, é mais fácil de você encontrar as coisas, você se sente melhor. E por que que às vezes a gente tem algumas universidades corporativas e alguns LMS que parecem mais a 1? Se o que a gente prefere não é isso, a gente prefere algo visualmente mais convidativo, a gente prefere algo visualmente mais organizado, que a gente facilmente consiga encontrar o que a gente precisa, mas na hora da gente montar nosso LMS, às vezes a gente está caindo no erro de montar mais parecido com a imagem 1, né? Às vezes tem muitos LMS aí que a gente vê por aí, que é um repositório de documentos. Ele não é um ambiente de aprendizagem, ele não apresenta uma experiência de aprendizagem para o seu colaborador. Ele é só um repositório de documentos e o colaborador tem essa percepção do cara ali. Quando eu quero encontrar alguma coisa, eu preciso procurar qual é o documento que dizia tal coisa. E, gente, às vezes a culpa não é de vocês, não, né? Porque a gente estava até falando ali com a Daniela, né, que entrou aí no nosso workshop um pouquinho mais cedo, a gente estava batendo um papo, de que as empresas tiveram que virar a chave do presencial para o digital, né, ali pós-pandemia, de uma forma muito rápida. Então, a gente não sabia, de fato, ali como fazer, como estruturar, mas a gente precisava fazer, então foi meio que a gente fez o melhor que a gente pôde, né? Mas agora, às vezes, é o momento da gente dar um passinho para trás e a gente olhar para o que tem lá, olhar para, de fato, tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, que é importante a gente ter aí em mente para estruturar, né, os nossos treinamentos, estruturar as nossas universidades corporativas, porque nós, seres humanos, a gente gosta do que visualmente é mais atraente, do que visualmente é mais organizado, e o nosso cérebro, ele economiza carga cognitiva também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra opção também, que é qual treinamento você gostaria de fazer. Esse treinamento que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é o de NR5, que é a CIPA, né? Muitas empresas fazem esse treinamento anualmente e é o mesmo conteúdo, gente. Aqui, né, o número 1 da esquerda
e da direita é o mesmo conteúdo. Qual que é a diferença? A forma que eu entrego. E esse treinamento aqui, da CIPA, né? A gente fez aí também de forma customizada, como um e-book interativo, também foi um treinamento customizado, mas isso você mesmo pode autorar no seu LMS, né? Então, por exemplo, o LMS Next tem a ferramenta H5P que você consegue inserir imagem, você consegue inserir interação, você consegue inserir muitas coisas e você não precisa, porque é uma norma regulamentadora, é algo super técnico, e você pensa assim, eu só preciso que ele conheça a norma, vou subir lá o PDF da norma. Você não precisa colocar isso, você pode colocar isso aqui e você vai ter resultados diferentes aí de aprendizagem e também do resultado aí para o seu negócio também, né? Então, a gente prefere fazer o que está sempre aqui na esfera 2, mas muitas vezes a gente tem que olhar e refletir que a gente está entregando o número 1. Então, acho que é um ponto de atenção aí para a gente poder virar essa chave também na estruturação dos nossos treinamentos. E, Elaine, E e quando aí, você pode falar. fala de criar interação, né, eu acho que isso é fundamental, porque é como você falou, tanto a primeiro lá, que era só o texto, e o segundo já tem uma parte visual, já mudou bastante. E aí você acrescentar mais uma camada, que é a interação, que o usuário tem que clicar em alguma coisa, tem que responder alguma coisa, tem que optar por alguma coisa, não tem como dar sono nele, ele não vai ficar cansado daquele conteúdo, porque afinal ele está interagindo com o conteúdo. Isso faz toda a diferença na hora de reter esse conhecimento, né? Com certeza. E aí agora, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a estruturação dos treinamentos, porque a gente conscientizou bastante vocês aí de todos os porquês, os comos e tal. E aí agora, provavelmente vocês devem estar se perguntando, tá, mas como que eu faço? Eu quero estruturar um treinamento baseado em tudo que a Elaine falou, mas eu não sei por onde começar. Então a gente trouxe rapidamente aí alguns insights, algumas dicas para vocês. Primeiro de tudo, né, gente? A gente precisa começar definindo os objetivos. E os objetivos aqui, eles precisam ser objetivos de aprendizagem e objetivos do negócio. Porque a gente sabe, a gente que é da área de T&D, que uma dor que a gente tem é que às vezes, né, os altos índices os altos cargos aí de liderança, às vezes olham para o treinamento e desenvolvimento como uma despesa e não como investimento. Mas eles só vão conseguir também mudar essa percepção deles quando a gente conseguir entregar valor, ou seja, quando a gente conseguir que os nossos treinamentos, os nossos objetivos e dos treinamentos estejam conectados com o objetivo do negócio. Então, por exemplo, né? A gente falou ali de NR, né? Então, se a gente for falar de EPI, por exemplo, o índice de acidentes de trabalho pela falta de uso de EPI na minha empresa é de 80%. E eu preciso mudar isso para 50% ou para zero, né? Mas eu preciso ir aos poucos. Então, eu vou colocar que depois desse treinamento e X tempo, quero mudar essa realidade do objetivo do negócio de reduzir 50% o índice de acidentes, por exemplo. Então, eu estou conectando um objetivo de aprendizagem com o objetivo do negócio, eu estou entregando valor, porque lá no final o negócio vai economizar, né, com menos acidentes de trabalho, mais produtividade. Então, sempre que você pensar num treinamento, o treinamento não pode ser só bonito, significante, ele precisa ser conectado ao objetivo do negócio. Tem que estar conectado, claro, né, com o objetivo profissional e pessoal dos colaboradores. Então, demorem-se aí um pouquinho, antes de qualquer coisa, antes de montar qualquer treinamento, sempre definir os objetivos do treinamento, mesmo que ele seja um treinamento obrigatório como a CIPA, tá? Ele vai ter aí objetivos que podem conectar aí os OKRs da empresa. Então, objetivo é a primeira coisa. Depois, a gente precisa identificar o público-alvo. É claro que se eu for fazer um treinamento voltado para jovens aprendizes, estagiários, vai ser diferente de um treinamento que eu vou fazer para os líderes, né? A linguagem do treinamento vai ser diferente, a forma que eu vou estruturar esse treinamento vai ser diferente. Então, a gente precisa ter esse olhar. Elaine, mas às vezes a gente faz alguns cursos que é para a empresa inteira. Ok, então eu também tenho que ter isso no meu radar para eu conseguir ter uma linguagem que fala com os jovens aprendizes e fala com a alta liderança de uma forma que todos se sintam aí incluídos e representados. E aí sim a gente vai selecionar o recurso, que é como esse treinamento vai ser estruturado. Ele vai ser 100% digital, o que a gente vai utilizar de metodologia. Então, objetivo, público-alvo, aí eu seleciono então os recursos que eu vou utilizar. E aí eu trouxe para vocês um modelo que funciona muito, ele é extremamente simples, mas ele faz muito sentido na hora da gente estruturar, de fato, o nosso conteúdo, que é o modelo TEC. Esse modelo ele vai trazer aí, né, o T de teoria, o E de experiência e o C de consciência. E a gente pode brincar com essas letrinhas para a gente não tornar os nossos treinamentos sempre
enfadonhos ou sempre o mesmo estilo, sabe? Então, por exemplo, a gente falou que a prática é importante. E aí, geralmente, né, o modelo mais tradicional é o TEC, que é eu primeiro coloco o conteúdo, depois eu faço uma atividade prática, alguma experiência sobre aquele conteúdo, um quiz, um estudo de caso, e por último, eu tenho a parte de conscientização. Porque, gente, hoje é treinamento técnico, é soft skill, tudo a gente está falando que é comportamento. Porque o é ser humano, né? Então, o que a gente precisa é de mudança de comportamento. Às vezes, um acidente de trabalho não é porque a pessoa não sabe que tem que usar EPI ou não encontra o EPI, é porque o comportamento dela tem alguma coisa ali que ela não decidiu utilizar naquele momento. Então, a gente precisa sempre desse processo de conscientização. E aí a gente pode começar, né? Eu posso dizer o que é EPI, qual é as funções da minha empresa ali, as áreas e quais EPIs que elas utilizam. Aí eu vou fazer um quiz perguntando, sobre operação dessa máquina, quais são os EPIs necessários? Ele vai escolher lá para ver se ele está sabendo qual é. E por último, a gente precisa fazer aquela conscientização dizendo, sabia que às vezes 1 segundo que você não usou o seu EPI vai fazer com que você não volte para sua casa, ou você vai, né, acontecer alguma coisa, a sua família está esperando por você, seja responsável, você vai trazer a consciência para que você provoque uma mudança de comportamento. Então, essa parte de conscientização é bem importante. Mas eu não preciso seguir sempre essa ordem. Eu posso começar conscientizando, posso começar com essa chamada, com índices, com notícias sobre acidente de trabalho. Depois eu posso ir para a experiência, para ele, de fato, já responder algo que ele já sabe sobre esse assunto. E, por último, eu posso trazer o meu conteúdo, de fato, para ficar ali na memória dele. E eu posso trocar também, né? Posso começar pela experiência, dar uma atividade prática, ir para a teoria e terminar com consciência, ou começar com a teoria, ir para a consciência e depois para a experiência. Então, essas 3 letrinhas aí, gravem, anotem, que podem ajudar você a estruturar o seu conteúdo de forma diferente. Inclusive, os conteúdos que são anualmente, né, que a gente precisa fazer recertificação. Nossa, é todo ano NR10 ou todo ano CIPA, e o pessoal já sabe até a ordem do curso que a gente vai dar, porque todo ano, às vezes, são as mesmas pessoas que participam, e isso pode ajudar você a estruturar uma experiência de aprendizagem diferente e inesperada para os seus colaboradores. E aí, vamos falar um pouquinho, então, da organização do conteúdo, né? Isso é algo mais óbvio, mas eu acho que é importante a gente passar que a gente precisa, então, ter um sequenciamento lógico. A gente precisa organizar o nosso conteúdo, que ele tenha uma lógica, né? Que ele tenha uma progressão, geralmente começando aí do conceito mais simples até os tópicos aí mais complexos. Eu preciso agrupar os meus tópicos, né? Então, dividir ele aí em módulos, em sessões, para facilitar essa navegação. Lembra sempre da xícara de café, né? Então, eu preciso ter doses aí que façam sentido. E agrupar esses tópicos. E se você utilizar aí mapas conceituais, esquemas, né, para visualizar como é que vai ficar o seu treinamento, é algo que é bem legal para você conseguir ver. E olhem que eu estou falando só, gente, de planejamento e estruturação. A gente não está montando o nosso curso ainda. Então, olha quanta coisa a gente precisa fazer para estruturar, para planejar algo que seja intencional e que, de fato, vai trazer resultado e impactar a sua aprendizagem aí digital. Depois o sequenciamento de atividades e recursos, né? Então, depois que você já planejou toda essa outra parte que eu falei, você vai precisar pensar na variedade de atividades que você vai oferecer. Então, esse conteúdo a gente vai oportunizar como leitura, ele vai ser exercício prático, ele vai ser uma discussão em grupo, ele vai ser um quiz, ele vai ser algum projeto. E aí, então, eu vou selecionar quais são os recursos de multimídia que eu vou conseguir entregar. Se a leitura, vai ser um e-book, vai ser um infográfico, vou fazer uma simulação. Então, aí você vai selecionar os recursos de multimídia para entregar esse conteúdo. E é importante a gente planejar a estruturação dos cursos com feedback regular. Então, às vezes, ao final aí de cada tópico, de cada módulo, é importante ter checkpoints, né? Às vezes, algum exercício, algum quiz ou alguma pergunta reflexiva. Precisa sempre ter esses checkpoints para esse colaborador, ele ter esse feedback de como ele está indo também nesse treinamento. Quando a gente está falando de treinamento digital, né, como eu falei lá no início, ele está sozinho ali, é ele e a tela. Então, ele precisa ter esse feedback que ele está compreendendo, que ele está conseguindo responder as perguntas porque ele entendeu o conteúdo. Isso é bem importante. E por último, aqui desse tópico, né, as estratégias para manter, então, a motivação dos participantes. Isso a gente já falou aqui em outros eventos da EAD Skill, né, outros webinários que a gente fez, mas para a gente ficar na mesma página também, eu trouxe aí como dica para vocês, que é estabelecimento de metas pessoais, né, então,
ter um PDI do seu colaborador, encorajar os participantes a definirem as suas metas de aprendizado é bem importante, ter elementos de gamificação sempre que possível, né? Isso engaja muito com desafios, recompensas, pontuações. Aplicação prática, então sempre incentivar os participantes a ir aplicar de fato o que eles aprenderam nas situações do dia a dia de trabalho, inclusive ter ferramentas que apoiem essa prática dele, como eu dei o exemplo lá do guia de bolso, né, que a gente fez para os produtos automobilísticos, que no dia a dia ele não tem um carro para vender, que é esse que lançou agora, ele tem vários. E aí ele não vai lembrar, em relação ao concorrente, por exemplo, o que esse carro se sobressai para ele ter esse argumento de vendas. Então é importante ele ter também alguma coisa, né, que dê esse apoio para ele aí no dia a dia na prática, que é onde as dúvidas surgem, né? Às vezes no treinamento eu entendi 100%, mas no dia a dia tem alguma dúvida aí, o que eu faço? E as comunidades de aprendizado, né? Então, há muita troca, muita riqueza quando a gente oportuniza aí grupos de discussão, os colaboradores às vezes possam interagir, tem uma reunião semanal, quinzenal, mensal, para trocar experiências também, é algo que a gente deixa aí de dica, que é bem bacana. E aí, para fechar, eu trouxe um exemplo do que a gente já fez para a Mercedes, que também era um cliente nosso. A Mercedes tinha esse desejo de oportunizar os seus colaboradores fábrica, que eles conhecessem a jornada do cliente Mercedes. Porque os colaboradores fábrica, às vezes, têm um distanciamento do atendimento face a face com o cliente, né? Porque muitas vezes ele não tem essa interação aí no dia a dia dele, mas o trabalho dele impacta o cliente final. Então, eles queriam muito que esses colaboradores fábrica entendessem todos os pontos de contato desse cliente com a marca, mas eles não tinham aí o material base para esse treinamento. Então, a gente foi um projeto aí de quase 2 anos, nós captamos o material base, né? A gente entrevistou aí desde o vice-presidente da Mercedes até os clientes, para a gente entender as dores, os ganhos de cada fase. E nós desenhamos, junto com a Mercedes, né, esse modelo visual aí do infinito. Então, lembra que eu falei para vocês que sempre é intencional? Por que o infinito? Porque a gente entende que ele começa aqui na jornada de compra, que é o amarelo, depois ele vai para a jornada de uso, né? Agendamento de serviços, manutenção desse produto que ele adquiriu, e depois ele vem para uma revenda, depois de um tempo de uso, ou ele permanece com a marca e compra outro modelo, renova sua frota, ou ele sai e vai para o concorrente. Então, o objetivo da marca é melhorar a experiência do cliente para que, de fato, ele fique nesse loop aqui, que ele compra, renova a frota e ele se mantém na marca. E aí a gente fez esse treinamento para eles, com todos os pontos de intersecção, né, da jornada do cliente, e dentro de cada um desses tópicos, a gente tinha infográfico, a gente tinha telas de learning, a gente tinha quiz, a gente tinha um game de atendimento, no qual o colaborador, ele é fábrica, né, mas ele entendia o contexto, ele precisava simular um atendimento ao cliente, como se ele estivesse naquela etapa ali, e ele conseguia ver a expressão facial do cliente, se o cliente estava gostando ou não do atendimento dele naquele momento, para ele conseguir entender como é ali no dia a dia daquela etapa. Então foi bem bacana, acho que exemplifica muito como que a gente estruturou, né, seguindo essas etapas que a gente está compartilhando com vocês, que vocês também podem seguir aí, né, para entregar também treinamentos aí que façam bastante a diferença. E isso vai impactar, né, a experiência do cliente, a fidelização do cliente na marca. Eu acho que é algo bem, bem bacana. E agora, falei bastante. Discussão e perguntas, gente. A gente está aí, 10h52. Temos mais 2 tópicos que a gente quer discutir com vocês. Mas até aqui, o que vocês acharam? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Fez sentido para vocês isso que a gente apresentou até agora? Queremos ouvi-los. Elaine, eu tenho aqui perguntinhas do chat, eu vou trazer para cá. Vou pegar a primeira perguntinha aqui da Samira. Meus colaboradores precisam acessar e ter conhecimento sobre as políticas da companhia. Temos apenas PDF em mãos. Vocês acreditam que o H5P ajudaria a reter e engajar melhor as pessoas para essa questão? Pergunto porque a política é algo mais sensível. Alguém já procurou colocar a política da empresa no LMS? Você Se quer alguém já colocou, comentar? Quando compartilhe. fala. Bom, eu já vou até aqui tomar a frente. Não há dúvida que utilizar a ferramenta do H5P para compartilhar esse conteúdo vai fazer toda a diferença. Porque, normalmente, né, essas políticas da empresa é um PDF. É igual aquele exemplo, né, Elaine, da NR5 que você colocou. Tá tudo bem, se você colocar lá, é um conteúdo. Mas se você pegar esse conteúdo e compartilhar em telas, dividir, eu achei ótima essa frase, Elaine.
Café tem que ser em doses pequenas. Se você derramar todo o café, vai cair e não vai rolar. É a mesma coisa. Se você pegar esse conteúdo, essa mira da política da sua empresa e dividir em assuntos e compartilhar isso usando o H5P, eu gosto do H5P porque você tem essa liberdade de colocar cor de uma maneira diferente e principalmente colocar a interação do usuário. Então, vai fazer diferença você colocar no H5P. Sim, porque a forma de apresentar o conteúdo ela é diferente, né? Claro que a gente, por exemplo, tem conteúdos que a gente pode usar mais gamificação, mais, uma forma mais descontraída. Às vezes, quando a gente está falando aí de uma política, é algo mais sério, né? Mas a gente já fez vários treinamentos customizados. Eu não sei se é essa política, né, de compliance e tal. A gente já fez para várias empresas, LGPD, né? A gente já fez vários treinamentos nesse sentido, e é muito bacana porque é algo que pega muito, né? Porque se a gente for falar aí de compliance, você entendeu que você não pode receber presente, sei lá, acima de R$ 100, você entendeu. Só que, o cliente, na verdade, ele me convidou ali para um jantar e tal, e eu não sabia que ia ser mais de R$ 100, ou tem dúvidas que surgem no dia a dia. O cliente me deu uma caneta, mas eu não sabia que essa caneta era uma caneta de R$ 1 milhão, eu achei que era uma caneta simples. E aí, assim, é legal quando a gente tem isso, esses cases, de fato, no LMS, de forma interativa, porque a gente traz esse processo de conscientização. E a gente pega, às vezes, sei lá, você pode até pegar índices da sua empresa sobre as coisas que mais acontecem, que vocês mais têm problema ali, né, em código de ética, né, assédio sexual, esses assuntos que são mais delicados, gente, são os que mais a gente precisa trabalhar essa parte de conscientização dos nossos colaboradores, tomada de decisão, porque você precisa, inclusive, saber como ele se posiciona. Então, você coloca uma situação assim que não parece errada, mas tem um conflito ali. Você fala, nossa, mas se eu fazer isso. Então, por exemplo, eu vi alguém assediando outra pessoa lá. E daí, assim, só que, cara, ele é meu amigo. Daí, se eu contar, pode acontecer, ele vai ser, sei lá, mandado embora ou vai receber alguma sanção. Sabe assim, você coloca a pessoa numa situação que ela precisa tomar uma decisão e é difícil. Sabe? Então, aí você consegue medir como a pessoa de fato se posiciona e trabalhar ali nos índices que você mais precisa para trazer de fato resultado aí para sua empresa, né? Não sei se eu respondi, não sei se era isso. Nós respondemos, né? O Cleiton também contribuiu aí. Elaine, tem mais uma pergunta aqui. Poderiam dar exemplos de atividades práticas para mensurar a evolução de aprendizagem para diferentes níveis da taxonomia de Bloom? Então, o Bruno, a gente já fez um treinamento para a Embraer. Não sei se você chegou a ver, né? A gente até ganhou um prêmio no ano passado no CBTD. Porque foi o primeiro e-learning de uma aeronave comercial feito 100% no Brasil e foi feito por nós aqui na EAD Skill. E a gente utilizou a taxonomia de Bloom para fazer uma planilha, uma tabela chamada TNA, que era o Training Needs Analysis. E aí, dependendo do nível, né, do colaborador, por exemplo, é nível escritório, ele não precisa saber lá da manutenção do parafuso, da parte elétrica da aeronave, ele precisa ter uma visão geral ali da aeronave. Então, a gente separava ali, né, pelos diferentes níveis da taxonomia de Bloom e a gente conseguia colocar ali o que cada nível precisaria alcançar, né? Porque aí eu tenho um nível, por exemplo, de escritório, que ele está naquele nível de conhecer, né? De ser informado e tal. E já no nível lá de manutenção, ele precisa executar, ele precisa, né, analisar. Então, tem outros níveis. Então, isso é bem interessante para você pegar a taxonomia de Bloom, pegar o seu conteúdo. Se é um treinamento que é geral para toda a empresa, às vezes não precisa entrar no detalhe para aquele que só precisa conhecer sobre, né? Então, acho que é bem interessante. Esse é um exemplo bacana. Se você quiser, depois, acho que o pessoal do EAD Skill está aqui conectado, pode mandar o link para você desse nosso case e ele vai falar um pouquinho mais sobre essa parte da taxonomia de Bloom, essa organização do treinamento, nesse case que está publicado lá no site do CBTD. Você pode conhecer um pouquinho mais, talvez te ajude aí com a sua dúvida. Show, Elaine. Tem uma pergunta aqui da Nicole. Eu não sei, Nicole, se você quer falar, eu posso ler aqui o seu texto. A Nicole perguntou se a gente pode dar dicas de como fazer a introdução de uma plataforma de ensino como o LMS para o time. Ela colocou aqui algumas coisas que ela colocou. Bom, eu vou ler. Como comecei, estamos prestes a lançar a plataforma aqui. Um dos nossos público-alvos já é bastante familiar com o ensino à distância, com microdoses de ensino, e estão ansiosos para receber o acesso à plataforma. No entanto, temos um outro público interno, que é o pessoal da linha de produção. Tem menos familiaridade com essa proposta. O que vocês sugeriam de apresentação para capturar um público desafiador?
Uma das minhas ideias era propor um treinamento coletivo para apresentar a eles e fazendo ao vivo com as pessoas. No entanto, imagino que hajam outras formas também de fazer essa ponte. Pensando nessa questão abordada de pensar em como cada público aprende, enfrentamos aqui uma disparidade bem grande de hábitos e comportamentos dos nossos públicos. Nicole, né? Nicole, não sei se A você Nicole quer parece que não, complementar parece que alguma foi coisa. combinado, né? Porque a gente tem um exemplo prático sobre isso que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, Nicole. Então vamos segurar essa sua pergunta aí, porque a gente já fez isso para um cliente, inclusive, que ele estava nesse processo de implementação aí do LMS. Eu vou contar um pouquinho dessa experiência e talvez ajude você aí a pensar na experiência de vocês também, tá? Então depois a gente fala sobre isso, para não dar spoiler. Ah, o pessoal já colocou, gente, aí o link, né? A Naira colocou aqui do case da Embraer, tá? Então, se alguém tiver interesse ali, clica, depois pode consumir um pouquinho mais. Depois a gente vai deixar nossos canais abertos aqui também, né? A gente não consegue, às vezes, responder cada um, mas a gente está super à disposição para ajudá-los aí. Então, pode entrar em contato com a gente da Skill ou a gente aí no nosso LinkedIn, caso não conseguiu sanar aí as suas dúvidas também. Vamos em frente, né? Que a gente quer finalizar. É 11 horas. A gente vai pedir aí mais alguns minutinhos de vocês para a gente conseguir ir para os próximos tópicos que estão bem interessantes. Show. Bom, inteligência artificial na aprendizagem. Essa aqui eu vou falar um pouquinho. Bom, pessoal, a inteligência artificial, ela já está presente no nosso dia a dia. Você queira ou não, não adianta, você gosta ou não, ela já está presente. Ela está presente na hora que você faz uma compra pelo aplicativo, por exemplo, na Amazon, Americanas, não sei, já está ali presente, nas redes sociais, no nosso celular. E quando eu falo, por exemplo, da inteligência artificial no nosso celular, qual é o intuito de ela estar lá? É de facilitar o nosso dia a dia, é trazendo uma melhor experiência com o seu uso do seu celular. Quando você vai comprar, sei lá, eu estou acostumado a comprar tal produto dentro de uma loja, a inteligência ela já entende que eu gosto daquilo e já me apresenta a promoção que eu preciso. Isso facilita muito a vida da gente. E na educação? Essa inteligência artificial também está presente? Tá presente. Ela nos ajuda no engajamento, na retenção de conhecimento, do conteúdo apresentado, pode ser grande ou pequeno, enfim. Essas tecnologias, gente, de inteligência artificial, elas têm algoritmos de aprendizagem de máquina, processamento da linguagem natural, que isso facilita o quê? Ela ajuda muito a entender o que você quer compartilhar com as necessidades de cada um e a habilidade de cada pessoa, até mesmo fazendo uma tutoria. Quando a gente fala em tutoria, eu queria comentar aqui com vocês que a gente tem dentro da nossa plataforma, por exemplo, o LMS Next, o Next Tutor. Qual é a função dele? Bom, ele faz várias coisas, ele facilita muito nesse processo de aprendizagem aí, usando o recurso da inteligência. Então, independentemente da quantidade de volume de informações, ele vai ajudar o usuário, o colaborador da sua empresa, com aquele conteúdo apresentado. Ele tem a necessidade de suporte personalizado, ou seja, ele vai entender cada pessoa. Às vezes a pessoa tem dificuldade, igual a Nicole mesmo colocou lá, né? Depois o cara tem uma certa dificuldade de escrever a palavra correta ou não, mas o chat vai entender, o Next Tutor ele vai entender e vai responder a dúvida do seu colaborador. Tempo de resposta, isso também é uma outra coisa fantástica, né? Hoje, quando você utiliza esses recursos dentro da aprendizagem, como, por exemplo, o Next Tutor, a qualquer momento ele pode tirar dúvida. Ou seja, 24/7, sei lá, 2 horas da manhã ele quer tirar uma dúvida de GNR, ele vai lá, só perguntar e vai trazer a resposta. Então, acaba fortalecendo o conhecimento do usuário. Manutenção de atualização de conteúdo, sim, ainda mais quando a gente fala de normas, né, seja de uma NR, ou seja do processo interno dentro da empresa e tem mudança, então vai conseguir trazer esse conteúdo atualizado para o usuário. Escala de aprendizagem, porque da mesma forma que eu posso liberar um assistente para tirar a dúvida de 10, eu posso liberar de 10 pessoas, eu posso liberar para 100, para 200, para 300. Se eu tenho um conteúdo, 10 conteúdos, 20 conteúdos, mais de 100 conteúdos, ele vai dar conta. Gente, muito legal, né? Essa ferramenta de inteligência artificial aplicada aí para os treinamentos, né? Porque eu acho que até responde um pouco ali da dúvida. Eu não lembro agora quem foi que perguntou sobre a política, né, da empresa. Se você tem ali um Next Tutor como esse,
O colaborador pode tirar dúvidas ali, posso receber presentes até tal coisa, ou sei lá, qualquer dúvida que ele tiver, se ele aprendeu ali com o seu conteúdo, ele consegue tirar dúvidas e eu acho que isso contribui muito para a questão da autonomia do adulto que a gente estava falando, né? Então, eu não preciso entrar em contato com o RH, com o setor tal, para tirar uma dúvida sobre algo que já está ali no conteúdo, mas eu também não preciso entrar no conteúdo e ficar passando todos os telas ou texto para achar aquilo que eu preciso, né? Então, eu vou lá e tiro dúvida. Eu acho que isso, cara, é o futuro da educação corporativa de fato, né? A customização da aprendizagem, né? E você sabe, Elaine, você trouxe dois exemplos perfeitos. A gente tem uma gama bem grande de clientes, a gente atende clientes de mercados diferentes, mas exatamente como você falou, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem lá vários produtos e são produtos de tecnologia, então cada um é de uma maneira. E a partir que ele tem alguma dúvida, o próprio vendedor entra na plataforma e coloca lá, qual é o limite da carga de bateria? Quanto tempo demora para carregar? Ele já responde. O cara, se ele não lembra do conteúdo que ele já assistiu, ele pode voltar aqui com sua maneira bem rápida, bem simples. Inclusive para vendedores, né? Que geralmente tem aquele capítulo que é mercado, concorrentes, tá atendendo cliente lá, diz, só um minutinho, eu vou consultar aqui. Já, se o cliente falar, eu tô em dúvida se vou comprar esse ou aquele outro, você vai lá assim, qual a diferença? Quais as vantagens? Me diga. E ele vai lá e ele vai Exatamente. falar do seu produto, vai falar do seu conteúdo rapidamente. Já serve como, de fato, ali um apoio, né? A transferência, a fixação dessa aprendizagem também, né? E é legal porque a gente tem, inclusive, um case. Sigam a IAD Skill nas redes sociais. A gente tem um vídeo com um case, com um depoimento. É um cliente da empresa Loft. Ele falou o impacto que isso trouxe nas vendas, principalmente nas vendas. Então, facilitou muito e aumentou as vendas. Então, ele conseguiu alcançar o objetivo, o resultado com o treinamento, com o auxílio da inteligência artificial dentro da plataforma. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Gente, vamos para o último tópico, então, da nossa manhã, que vai responder ali muito essa questão de como eu divulgo, né? Como é que eu viro a chave, como é que eu implemento de fato um LMS, né? Ou uma aprendizagem digital aí para os novos colaboradores quando eu ainda não tenho isso. E mesmo que você já tem, já está implementado, você tem acesso, a gente vai falar de marketing de aprendizagem. É um assunto que não é tão comum você ver aí o pessoal de T&D falando, mas é crucial para o sucesso do seu treinamento, da sua cultura de aprendizagem na sua empresa. Quando a gente fala de marketing, né? A gente tem aí o marketing geral, né, que é a marca para fora. A gente tem o endomarketing, que é a marca para dentro, né, a cultura de dentro ali dessa marca para dentro dos colaboradores. E a gente tem o marketing de aprendizagem. Então, a gente sabe que para transformar, né, esse aprendizado aí, a gente precisa do marketing de aprendizagem. Acho que só tem alguém com o microfone aberto, gente. Acho que era o meu. O seu? Então, vamos falar um pouquinho sobre lifelong learning. Então, a ideia é a gente transformar, né, na cultura dos colaboradores, essa ideia que a gente tem, às vezes, assim, até mais old school, né, que o aprendizado ele termina quando a gente sai da sala de aula, quando o treinamento termina, quando a gente recebe um diploma de graduação, de mestrado, doutorado, aí terminou, já consegui todo o conhecimento que eu precisava para a minha vida inteira, a minha carreira. A gente sabe que não é assim, a gente vive num mundo, né, em constante mudanças e a gente precisa estar o tempo todo se desenvolvendo e se atualizando, e é essencial que a gente coloque isso para os nossos colaboradores também, independente aí do nível, né, ou da função que eles têm na nossa empresa, dizer que o aprendizado ao longo da vida é o que nos mantém, de fato, aí na uma força de trabalho, né, que consiga dar conta das demandas desse mundo moderno. Então, que as pessoas consigam entender com esse marketing de aprendizagem que se aprimorar continuamente, né, adquirir aí novos conhecimentos, novas habilidades, é o que vai preparar eles de fato para enfrentar novos desafios, para participar então desse processo de desenvolvimento pessoal e profissional contínuo. Tem muitas discussões, né? A IA vai tirar um emprego, a IA vai substituir. Gente, a IA só vai substituir aqueles que não se aprimorarem, aqueles que não se desenvolverem para a utilização dela, né? Porque a gente sempre vai precisar de um ser humano ali para criar os prompts, para validar os prompts, para validar os resultados. Então, a IA ela vem cada vez mais para substituir as atividades que são mais
que exigem, né, mais processo ali, mais padrão, e a gente vai conseguir cada vez mais se dedicar ao humano. Então, quando a gente fala aí, pessoal de RH, né, nossa, mas se eu usar a inteligência artificial para isso, para aquilo, eu vou perder a humanização do RH. Pelo contrário, você vai deixar aquelas atividades que são mais processuais, que qualquer IA pode fazer, que não precisa de você ali fazendo, para você conseguir se dedicar um pouquinho mais para esse lado humano. E aí eu trouxe para vocês, então, para vocês conseguirem entender esse processo, os 3 exemplos, né? O marketing da marca para fora, o marketing para dentro e o marketing de aprendizagem. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês viram aí, né, nas redes sociais. A gente só fala disso, né, gente? Olimpíadas começou, muitas polêmicas, muitas coisas, é o assunto do momento. E a Coca-Cola, ela fez uma campanha, né, na França, em Paris, com esse marketing das mãos que se abraçam. Então, foi feito aí por alguns artistas franceses, e eles fizeram toda uma campanha para lançar essas latas, né? Inclusive, teve alguns vídeos ali de comercial que eles fizeram, que eram nadadores que se abraçavam, e a onda de abraço deles gerava outras ondas de abraço dos torcedores, e o pessoal se abraçava. E a campanha da Coca-Cola é estar ao vivo nas Olimpíadas, filmando, fotografando, registrando os abraços, que as pessoas comemoram, elas se abraçam. Então, para gerar, né, essa ideia aí de união, de coletividade, que o mundo inteiro se une, as lições que o esporte tem. Então, isso é bem bacana. E eu lembro, né, que há pouco tempo atrás, a Coca-Cola fez aquele marketing com o nome, né? Levanta a mão aqui quem não foi no mercado procurar a latinha com o seu nome. Porque esse tipo de marketing engaja, né? Você quer se reconhecer, você quer procurar o seu nome. Então, isso é bem bacana, é um exemplo aí de marketing e marketing temático, né? Seguindo aí a tendência do momento que é sobre as Olimpíadas. E aí, falando então do endomarketing, eu trouxe um exemplo para vocês do Santander. O Santander está com uma campanha aí durante as Olimpíadas para todos os escritórios, né, de advocacia que fazem parte do grupo aí, trabalham para o Santander. E eles fizeram então uma campanha baseada com esse tema Olimpíadas. Sortearam países para cada escritório. E esse escritório que eu trouxe aqui para vocês, que é o Henrique Schroeder, é o escritório que a minha irmã mais nova, a Daiane, que mora em Portugal, trabalha. E ela foi lá, né, pedir compartilhar, comentar, curtir. Ela compartilhou e falei, gente, essa é uma boa exemplo para eu mostrar para o pessoal aí no workshop no dia 30. Pedi autorização para ela, ela autorizou. Então, o que acontece, né? O escritório dela ficou com o Brasil, olha que sorte. Eles ficaram com o país Brasil, e aí eles estão fazendo uma série de campanhas ali, divulgando, pedindo curtida, pedindo comentários, engajando de fato as pessoas para esse escritório, o escritório inteiro, todos os colaboradores estão engajados para ganhar prêmios, né? E aí tem nota de corte, é uma Olimpíada interna aí que o Santander colocou para os seus escritórios, tem notas de corte, tem pesos, né? Reações tem peso 3, comentário tem peso 1, compartilhamento tem peso 2, e aí eles estão fazendo várias campanhas até sorteando aí vale cinema para ganhar esse envolvimento aí nas redes sociais. Então, esse é um exemplo de endomarketing, né? Porque não é para todo mundo que é cliente do Santander, é para os escritórios de advocacia prestadores de serviço aí do Santander, é um endomarketing. E aí, falando um pouquinho então de marketing de aprendizagem, como que a gente poderia, então, né, usar esse tema Olimpíadas, aqui são ideias, tá, gente? A gente pode usar qualquer outro tema, para engajar as nossas equipes em marketing de aprendizagem. Então, a gente pode engajar aí em Olimpíadas do conhecimento, né? A gente pode fazer quizzes aí, pode reunir todos os treinamentos que você já deu na empresa e fazer um monte de pergunta lá para ver quem ainda lembra. Não vai perguntar fórmula de Bhaskara, hein, que o pessoal não lembra. Então, você pode fazer quiz, né? Ter uma competição ali saudável. Você pode fazer desafios em equipe, jogos de integração. Você pode ter uma decoração temática. Se você tem aí um centro de treinamento, né? Você pode fazer toda uma decoração aí com a questão de Olimpíada. Você pode fazer como aquele endomarketing ali, dividir grupos, setores por países, fazer eles cumprirem metas, colocarem ali alguns desafios. Você pode dar uma premiação, né, uma medalha de ouro aí para ideias, né? Ideias criativas, ideias que melhoram o processo, que trazem resultado aí para a empresa. Então, você pode fazer uma campanha de ideias e premiar essas pessoas que deram alguma ideia que fez a diferença ali no processo, né, no produto, no dia a dia.
Você pode ter mini aulas de competências. A gente sabe que a gente está falando de Olimpíada, o esporte nos ensina muito, né? Sobre resiliência, sobre disciplina, sobre uma série de coisas. A gente pode utilizar esses temas aí para trazer mini aulas. A gente pode ter sessões de palestras aí motivacionais também. Então, Elaine, mas eu não tenho dinheiro para trazer um Bernardinho, para trazer um atleta olímpico para falar na minha empresa. Gente, no YouTube tem um monte de palestra deles, né? Então, assim, não é questão de recurso, é como a gente está de fato organizando isso com os recursos que a gente tem. Então, você pode pegar uma palestra lá, você, né, veja se faz sentido ali para a mensagem que você quer participar, quer passar. Você pode colocar lá no telão da sua empresa e depois abrir uma roda de conversa sobre isso, ou você pode colocar no seu LMS e abrir lá um fórum para as pessoas comentarem. Então, assim, o céu é o limite para ideias, né? Se a gente pode fazer, a gente brinca aqui na EAD Skill, treinamento de R$ 1 ou de 1 milhão e atingir o mesmo resultado com os recursos que a gente tem. Então, você pode fazer aí sessões de cinemas educativos, tem vários filmes que falam aí de esporte, que trazem mensagens sobre equipe, sobre trabalho em equipe, sobre o resultado ser coletivo, que pode fazer a diferença aí na sua empresa. Exposição de projetos, né? Então, cada área pode expor os projetos que estão trabalhando, os resultados, fazer alguma exposição. E premiação e reconhecimento, né? Todo mundo está lá na Olimpíada buscando o ouro olímpico, buscando medalhas, e os nossos colaboradores, eles também são motivados quando eles têm ali metas a serem cumpridas, são reconhecidos por isso, têm premiações. Então, são inspirações aí que vocês podem fazer. E aí eu trouxe também como exemplo um case que a gente teve com o cliente nessa questão do endomarketing de aprendizagem. Na verdade, foi um processo assim um pouco mais longo do que isso, né? Mas a última fase dele tinha esse endomarketing, então eu trouxe aqui para mostrar para vocês. O cliente é a faculdade Doma, né? Era a Fazenda Reunidas, Doma Fazenda Reunidas. Eles contrataram o LMS Next. A história deles é bem interessante, né? O diretor foi fazer renovação da carteira de motorista dele. Ele fez de forma virtual, viu a plataforma, viu como funcionava. Ele falou: será que a gente não conseguia trazer isso para os nossos treinamentos? E aí eles quiseram, né? Procuraram aí as plataformas no mercado, encontraram a melhor plataforma, que é o LMS Next da EAD Skill, contrataram, mas eles tinham essa dificuldade, né, de fazer essa virada de chave, de fato, para o digital, porque eles tinham tudo presencial, então tem uma resistência, né, gente? Nós somos resistentes à mudança. Se a empresa falou, ó, vamos mudar, né, a forma de comunicação agora vai ser outro aplicativo, a gente fica, mas por quê? Tá dando certo, agora eu tô acostumado. Então tem essa dificuldade e também a dificuldade de autorar. Então, assim, eles nunca fizeram treinamentos para digital. E como a gente falou ali anteriormente, todas as dicas que eu dei é diferente. Eu preciso olhar para esse colaborador e saber que ele vai interagir só com a tela. Então, a linguagem que eu tenho que utilizar, a linguagem dialógica, a forma que eu estruturo. Então, esse cliente nos procurou e a gente fez um processo de consultoria educacional, né? Então, a gente fez um processo de consultoria, a área de educação ligada aí com a área do Clayton, né? De sucesso do cliente, do LMS. E esse processo foi em 3 fases. A primeira fase, a gente fez ali uma reunião, né? De um kickoff com o cliente. Tinham vários documentos, né? Que a gente mandou para ele preencher. A gente tinha aí questionário de LNT, ele enviou alguns documentos do que ele já tinha aí de material para a gente fazer um diagnóstico, para a gente entender assim, esse material aqui, a gente pode subir ele para o LMS, ou a gente tem que descartar ele, ou a gente tem que adaptar ele. Então, a gente fez toda uma análise do legado desse cliente, dos cursos que ele já tinha no formato presencial, se a gente conseguia adaptar isso para o digital, ou se já estava pronto para um formato digital. E aí a gente estruturou um plano de ação junto com esse cliente. Na fase 2, a gente deu um treinamento aí de 6 horas, falando o que a gente trouxe aí só em linhas gerais para vocês hoje, de andragogia, de neurociência. A gente mostrou, né, processo de designer educacional, porque esse cliente, ele vai autorar os próprios treinamentos, né? Então, a gente deu todas as dicas, ferramentas que ele pode utilizar, a questão das avaliações que ele precisa ou, né, que ele precisa fazer, ferramentas de curadoria de conteúdo. Então, tem curso que é mais soft skill, que ele não tem um documento para se basear, ele precisa autorar, né? Então, a gente também deu todas essas dicas para ele conseguir ter essa autonomia de desenvolver os próprios treinamentos. E aí, a gente fez um processo de mentoria. A gente escolheu com ele um curso que ele queria ali para começar a plataforma dele, e a gente foi construindo com ele, desde o material base até a escolha das peças, a linguagem, e tem algumas imagens aí para vocês olharem, que foi o curso de onboarding
né? Começou pelo começo, né, gente? Com o onboarding da própria empresa. E aí, por último, essa terceira fase, a gente fez um onboarding dos colaboradores. Porque o que acontece, né? Você contrata a plataforma, você e as pessoas que vão fazer a gestão da plataforma têm o onboard para saber como ela funciona, mas é preciso você, de fato, planejar um onboard dos colaboradores, fazer o passo a passo com eles, e mais que isso, você precisa motivar, engajar eles para usar essa plataforma. Você precisa convencer, porque é adulto, né? Ele só vai fazer se ele vê algum benefício disso, se aquilo que se conectar com a experiência dele, se ele vê a longo prazo que isso vai ser bom para ele. Então, a gente fez uma live de motivação e engajamento. E a gente trouxe histórias de sucesso, a gente trouxe essa conscientização sobre lifelong learning, sobre o investimento que a empresa está fazendo nele, porque conhecimento é a única coisa que você leva com você, né? As experiências que você passa pelas empresas, etc., é o que é seu, você leva. Então, é um investimento que você está fazendo em você mesmo, né? Você não está indo lá na plataforma da empresa para cumprir os treinamentos chatos que a empresa está pedindo. Você está investindo no seu conhecimento e isso você vai levar com você, isso vai fazer você crescer na sua carreira dentro dessa empresa ou de outras oportunidades que vierem. Então, a gente fez essa pegada aí bem forte com eles. E depois eu quero mostrar para vocês o feedback que ele nos deu em relação a isso, que foi bem bacana. E aí, depois, a gente avaliou, depois aí de 60 dias, né? A gente fez o follow-up para identificar se todo esse processo que a gente fez aí, né, com eles, de pegar na mão e fazer juntos, deu resultado e como que foi. E aqui temos, então, o feedback aí do Luiz, né, que é o gerente de RH e processos do Grupo Doma. A gente convidou o Luiz para estar aqui para falar pessoalmente para vocês aí da experiência dele, mas ele está de férias, né? Daí a gente não ia tirar ele das férias dele, mas uma outra oportunidade a gente pode chamar para vocês também fazerem perguntas para eles. E aí ele falou o seguinte, né? Uma das nossas estratégias corporativas era implementar a faculdade para passar mais fácil a cultura e os valores da empresa. E depois da live de onboard, que foi essa que eu falei para vocês, de motivação e tal, né, que era a terceira fase, o engajamento foi 100%. Todas as pessoas entraram. E, gente, é agronegócio, pessoas que estavam super acostumadas com presencial. E aí ele falou, né? Foi sensacional. O nosso diretor ligou depois da live e disse: vocês foram de 0 a 1000, mas vocês ainda podem chegar a 4000, sempre colocando objetivo maior, né? E isso porque ele sentiu o potencial da plataforma. A plataforma, além de funcionar como uma plataforma de desenvolvimento, ela vai funcionar como uma biblioteca onde o conhecimento Doma estará ali. Então é bem legal aí essa experiência, né, que o Luiz compartilhou com a gente. E aí, essa ideia, né, essa consultoria aí junto com a implementação de LMS é um produto da EAD Skill, né, um produto recente aí que a gente tem. A Doma foi o nosso primeiro projeto com esse novo produto, né? E aí a gente tem uma consultoria educacional, então, que oferece esse suporte completo para você implementar o seu LMS, seu LMS Next ou qualquer outro LMS, né? Porque o processo é o mesmo de você ter uma digitalização aí dos seus treinamentos. E a gente tem uma conquista aí, né, de retenção, de aprendizagem riquíssima. A gente pode aí compartilhar cada vez mais conhecimento com vocês e ajudar vocês a alavancar, né, o conhecimento na sua organização. Porque senão, de fato, vai ser só um recurso que você está desperdiçando, né, ao invés de estar investindo na sua própria organização. Então, aqui nesse QR Code, gente, a gente está colocando ali para você, né, da sua organização que tem interesse em contratar esse pacote, né, que é o LMS Next com a consultoria, ou só a consultoria, ou só o LMS Next que você viu aí que tem a parte de inteligência artificial, que aprende com seus treinamentos, que vai dar esse suporte para o seu colaborador. Então, escaneia esse QR Code ali, coloca qual produto talvez você teria interesse e as primeiras pessoas que entrarem em contato, né, as 3 primeiras para consultoria, vão ganhar 15% de desconto e os 5 primeiros que tiverem interesse no LMS vão ganhar o setup totalmente gratuito. Então, uma Poxa, promoção só para legal. quem ficou até agora aí com a gente no workshop, né? Então, escaneie e venha conversar com a gente aí, que a gente pode te ajudar nesse processo, tá bom? E agora vamos falar do certificado e vamos tirar foto, gente. Se prepara aí, fica aí só mais um minutinho, já arruma o cabelo aí, liga a câmera para a gente tirar a foto. O Cleiton vai falar sobre o certificado? Como que vai funcionar? Boa. Pessoal, a gente está colocando o link aí para essa parte do desconto, né, de 15% para os 3 primeiros. Gente, não perde tempo, aproveita. É só os 3 primeiros que vão ter 15% de desconto na consultoria. E os 5 primeiros de LMS Next, que comprar a nossa plataforma, vai ter a isenção do setup. E a gente também vai colocar aí agora o link para o certificado.
Afinal, a gente falou tantas coisas boas aí para vocês, então a gente vai gerar um certificado. A hora que vocês preencherem esse formulário, fiquem atentos da maneira que vocês vão escrever o nome, porque é a maneira que vai ser impresso o seu certificado, que vai ser criado o seu digital. Ó, já está aqui o link. É um link para um arquivo Docs do Google. Então, clica lá, preenche com os dados de vocês, com o e-mail correto, com o nome bonitinho, com o acento do bonitinho, para a gente gerar o certificado e enviar no e-mail de vocês, tá bom? E aí depois compartilhem esse certificado aí no LinkedIn, nas redes sociais, marquem a gente aqui, ó, Elaine, Lotar, EAD Skill, e fala como que foi a sua experiência aí com esse workshop. Mande para a gente também aí novos temas, né, ou aí temas que você gostaria de ver, de participar de outros workshops para a gente poder organizar e entregar ainda mais valor para vocês também. Tudo bem. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito legal a interação. A gente vai encerrar agora, mas se alguém ainda tem alguma dúvida, quiser ficar com a gente aqui alguns minutinhos, estamos à disposição. E até a próxima. A gente espera vocês aí, numa próxima oportunidade. Gente, obrigada, viu? A Tchau, gente vai tchau. compartilhar no LinkedIn. Quem quiser procurar a gente no LinkedIn para tirar também alguma dúvida, alguma Pega a coisa, foto lá, vai estar salva lá, a tá bom, foto. gente? Já está aí no chat os nossos LinkedIns. Conecta com a gente lá, pessoal. Vamos trocar informação, gente. Obrigado. Até mais. Valeu, gente.